CDB, uma sigla simples, curtinha, que muita gente não sabe o que significa, e por não saber o que significa, muita gente desperdiça a oportunidade de aproveitar esse, que é um dos melhores investimentos disponíveis em renda fixa. O que significa CDB? Certificado de Depósito Bancário. Basicamente é um contrato de empréstimo que você faz ao banco, não do banco. Você empresta o seu dinheiro ao banco para que o banco possa fazer o papel de banco, ou seja, usar o seu recurso para financiar alguma atividade, para alguma operação estratégica, enfim, para que o seu dinheiro seja colocado à disposição de quem paga juros ao banco para fazer bom uso desse dinheiro. E, obviamente, o papel do banco é não só fazer intermediação, mas administrar o risco da sua carteira. A questão é, muita gente pergunta, por que eu emprestaria dinheiro ao banco? Porque emprestar dinheiro ao banco é investir. Quando investimos no CDB, nós estamos aplicando o nosso dinheiro em uma alternativa que vai render juros. Alguns dirão, mas espera aí, eu, em vez de emprestar dinheiro ao banco, prefiro aplicar na caderneta de poupança. Pois é, a poupança também é um empréstimo que você faz ao seu banco, um contrato específico em que grande parte dos recursos que você empresta ao banco são direcionados especificamente para financiamento imobiliário, mas que tem exatamente a mesma função do CDB, com uma diferença importante. Normalmente, os CDBs são um produto de investimento que tem um rendimento muito próximo do CDI, algo em torno de 95, 99, 100, 102, 103% do CDI. Por que CDI? Tá aí outra sigla, o Certificado de Depósito Interbancário é uma negociação normalmente feita entre bancos, a taxa de juros praticada entre bancos para que aqueles recursos que sobram na instituição sejam aplicados em outra instituição que tem falta de recursos, e normalmente a taxa de juros é uma taxa muito próxima da taxa Selic. Por quê? Porque o banco que tem dinheiro sobrando pode aplicar no Tesouro Selic e não emprestar para outro banco. Por questões comerciais, por questão de relacionamento, por questão de praticidade, às vezes por questão de horário, os bancos negociam entre si o CDI, que geralmente tem a sua taxa um pouquinho abaixo, algo em torno de 0,1% ao ano abaixo da taxa Selic. Quando você compra um CDB, quando você investe um CDB que rende 100% do CDI, você está tendo uma rentabilidade muito próxima da taxa Selic, 0,1% ao ano abaixo do que é a taxa Selic. Em termos de segurança, a segurança do CDB é exatamente a mesma que você tem ao aplicar na poupança. O CDB de qualquer instituição financeira é protegido pelo chamado Fundo Garantidor de Crédito, com limite de até R$250 mil por CPF. Então, se você tem menos de R$250 mil aplicados no CDB de uma instituição financeira, aconteça o que acontecer, se essa instituição sofrer algum tipo de intervenção, se esse banco quebrar, você vai acionar o FGC e receber o seu dinheiro de volta. Com a poupança, exatamente a mesma coisa. Então, em termos de proteção, não há proteção maior na poupança do que no CDB. Em termos de rentabilidade, sim, nós temos uma diferença, porque a poupança tem uma regra muito clara. Com a taxa Selic abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de 70% da taxa Selic, não mais, não menos. Com isso, você não consegue, na poupança, um rendimento maior do que normalmente se encontra no CDB. Lembre-se, eu falei que o CDB normalmente rende algo em torno de 100% do CDI, ou algo perto de 100% da taxa Selic. A poupança rende 70% da taxa Selic. Então, normalmente, uma pesquisa simples, você vai encontrar praticamente todos os CDBs rendendo mais do que a poupança. Com um detalhe importante, há imposto de renda sobre os CDBs, um imposto de renda que segue a tabela regressiva da Receita Federal, e essa tabela regressiva impõe que você pague 22,5% de imposto de renda nos primeiros 6 meses de investimento, depois nos 6 meses seguintes 20%, depois no ano seguinte 17,5% e depois de 2 anos 15%. É um problema? Não. Só fazer uma continha rápida, se você tem um produto que rende 100% da taxa Selic, vamos considerar que taxa Selic e CDI são praticamente iguais. Se você tem algo que rende 100% do CDI, você tira 22,5% de imposto no rendimento de curto prazo, você ainda fica com rendimento de 72,5% do CDI. E a poupança isenta de imposto de renda rende no máximo 70% da taxa Selic. Coloque-se ainda na balança que a poupança tem aquela
regrinha que faz com que o rendimento só aconteça depois de completar o aniversário, ou seja, você aplica o dinheiro hoje, depois de 30 dias que você tem direito ao rendimento. Se resgatar na data 29, na data 28, na data 27, qualquer data entre o dia da aplicação e o aniversário, você não terá rendimento algum. Ou se passaram vários meses, você tem um rendimento até o mês anterior, você está para virar a data de aniversário, ainda não completou um mês, tem que resgatar, você perde o rendimento no mês atual. Então a poupança penaliza quem precisa desse dinheiro para uso emergencial, para resgatar a qualquer momento, enquanto que o CDB tem normalmente liquidez diária. Aliás, existem CDBs com níveis diferentes de liquidez, você tem os CDBs que rendem um pouco menos, em torno de 100% do CDI com liquidez imediata, e tem CDBs mais generosos, com rendimentos de 110%, 120%, 130% do CDI, só que exigem um prazo maior para resgate, um prazo maior de aplicação antes de resgatar. Então, muito cuidado ao selecionar o seu CDB. Normalmente, você terá em todos os CDBs, obviamente, uma boa instituição financeira, rendimento superior da poupança, só que aqueles que rendem mais impõem um prazo de carência ou uma limitação ao seu resgate, o que faz com que você tenha que preferir os CDBs de liquidez imediata para trabalhar a sua reserva de emergências. Com conhecimento, você faz boas escolhas, eu espero que você tenha ótimas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha. E olha, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com pessoas que precisam, comente, curta, se inscreva no canal para que você possa ser avisado de todo o conteúdo feito com muito carinho para pessoas que respeitam a sua inteligência e querem um conteúdo objetivo para colocar em prática na sua vida financeira. Grande abraço!